Alô, amigo concurseiro, eu sou professor Rodrigues e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de Direito Civil. Vamos começar a ver o nosso curso de Direito Civil falando da personalidade e da capacidade, tá certo? Então, toda vez que se pergunta numa sala o que é personalidade jurídica ao aluno que está iniciando o curso de Direito Civil, o que lhe vem à cabeça, o que ele fala é da pessoa jurídica, ou seja, da empresa, tá? Então, quando a gente pergunta personalidade jurídica, ele pensa na empresa. Mas olha só, a personalidade jurídica significa aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações, quer sejam pessoas naturais ou pessoas jurídicas, tá certo? As pessoas são dotadas de personalidade jurídica, então pode ser as pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Tá certo? Então, elas têm direitos e obrigações. Então, olha só. Anota aí. Personalidade jurídica, tá certo? É aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. É isso que é a personalidade jurídica. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Isso está onde? Está no artigo 2º do Código Civil, tá certo? Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, aquele ser que está sendo gerado, a lei põe a salvo esses direitos também, tá? Então veja, os direitos da personalidade são aqueles que buscam a defesa dos valores inatos aos homens, tá certo? E esses direitos da personalidade, ele vai se dividir em 3 espécies: direito físico, direito psíquico e direitos morais. Direitos físicos está relacionado direito à vida, à integridade física, ao corpo, à imagem, à voz. Direitos psíquicos está relacionado à liberdade, à intimidade, à integridade psíquica e ao segredo. Direitos morais estão relacionados à identidade, à honra, ao respeito e à criação intelectual. Tá certo? Então, esses são os direitos à personalidade, tá? Direito à personalidade, ele se divide dessas 3 espécies. Vou repetir: físico, psíquico e moral. Tá certo? Então, a proteção jurídica desses direitos ocorre com o ato que perturbam e desrespeitam a integridade física, intelectual ou moral do ser. Isso está onde? Isso está no nosso artigo 5º, tá? Artigo 5º, inciso 10º, onde diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tá certo? Então, esta proteção jurídica, tá certo? Ela se encontra na nossa Constituição Federal, em artigo 5º, inciso 10º. Tá certo? Vamos repetir, tá? Vamos repetir esses conceitos para ficarem bem claros. O que é a personalidade jurídica e o que é a capacidade jurídica. Então veja bem, a personalidade jurídica é aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações, tá? O que é personalidade e obrigações, tá certo? Personalidade jurídica, direitos e obrigações. E o que é capacidade jurídica? É aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações e exercer por si ou por outrem atos da vida civil, tá certo? Então veja, capacidade é uma coisa, personalidade é outra,
tá certo? Vamos ficar atento para esses conceitos. Então veja, a capacidade da pessoa natural, ela pode ser de duas formas, tá? Capacidade de fato e capacidade de direito ou de gozo. O que é capacidade de fato? Tá? É quando a pessoa tem aptidão para praticar sozinha atos da vida civil. Tá? Então essa é a capacidade de fato, tá certo? Então a pessoa ela tem condições de pessoalmente praticar atos da vida civil. Essa é a capacidade de fato. O que é a capacidade de direito? É quando ela não tem, tá, essa capacidade de representar sozinha atos da vida civil, tá? E aí ela tem que ser o quê? Ela tem que ser representada ou ela tem que ser assistida, tá certo? A pergunta é, quando é que isso acontece, professor? Então olha só, essa pessoa quando não tem discernimento necessário para praticar sozinha atos jurídicos, então elas são consideradas incapazes, tá certo? Então, quando elas são consideradas incapazes, elas têm que ser representadas ou têm que ser assistidas. Aonde essa incapacidade, ela se divide das duas formas. Incapacidade absoluta ou incapacidade relativa. Quem é que tem a incapacidade absoluta? São os menores de 16 anos. Então, todos aqueles menores de 16 anos, eles têm a incapacidade absoluta, ou seja, eles têm que ser representados, tá certo? Os atos praticados por eles são atos nulos, tá certo? De pleno direito. São atos nulos de pleno direito, permanecendo como era antes da reforma, tá certo? Então, todo ato praticado por um menor de 16 anos é ato nulo de pleno direito, tá certo? Então, um garotinho menor de 16 anos resolve vender a sua bicicleta, tá certo? Então chega com um coleguinha e diz, olha, eu tenho uma bicicleta para vender. E vende a bicicleta, tá certo? Vende a bicicleta. Quando o seu pai descobre, meu filho, cadê a bicicleta? Ah, papai, vendi. E aí o pai vai até a casa do outro garoto, né? E o outro pai contesta, não, mas o meu filho comprou a bicicleta do seu filho. Ora, senhor, ele é menor de 16 anos. Então, todo ato praticado por menor de 16 anos é um ato nulo, que não tem valor jurídico nenhum. Tá certo? Muito bem. Então, esses são o quê? Absolutamente incapazes. Tá certo? Então, vamos ver agora quem são os relativamente incapazes. Tá certo? Então, atenção que isso cai bastante em prova de concurso. Tá? Então, quero que você dê uma pausa agora no vídeo, tá? E anote quem são os relativamente incapazes. Então, olha só. Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos, tá certo? Então, uma coisa importante aqui para a prova, os atos praticados por pessoas relativamente capazes geram anulabilidade e não nulidade. Só geram nulidade, tá? Ou seja, que não tem valor jurídico nenhum os atos praticados por menores de 16 anos. Então, eles são atos nulos. Então, veja bem, a lei define o seguinte, né? São relativamente incapazes, maiores de 16 e menores de 18 anos. Por que os menores de 18 anos? Ora, porque nós sabemos que a incapacidade, ela cessa ao completar 18 anos. Tá certo? Então, ao completar 18 anos, essa incapacidade cessa. Ok? Agora, essa incapacidade, ela pode cessar antes dos 18. Tá certo? Então, quando é que ela pode cessar antes dos 18 anos? Então, olha só. Acompanhe, por gentileza. Pela concessão dos pais, tá certo? Os pais, eles podem conceder, ok? Na falta de um deles, tá certo? O outro pode procurar um juiz, e o juiz pode
suprir a ausência do outro, tá certo? Outra forma que cessa a incapacidade pelo casamento, tá? Então, casou, cessa essa incapacidade. Entenda, nós estamos falando dos menores de 18 anos, tá certo? Os menores de 18 anos. Então, quando é que cessa a incapacidade? Pelo casamento. Que mais? Pelo exercício do emprego público efetivo, passou no emprego público e aí cessa, tá certo? Mas, professor, uma das condições para que o servidor tome posse não é que ele tenha completado 18 anos. Então, como é que uma pessoa menor de 18 anos pode passar no concurso público? Bem, existem alguns concursos da carreira militar que eles aceitam pessoas com menos de 18 anos. Por exemplo, fuzileiro naval, tá? Fuzileiro naval. Então, esse concurso, as pessoas que podem fazê-lo é menos de 18 anos, entendeu? E aí, se ele passa, cessa a sua incapacidade. Tá? Só para que você possa entender aí esse exercício do emprego público efetivo, tá? Isso seria um exemplo, tá bem? Pela colação de grau em curso de ensino superior, tá? Se ele completa o curso superior antes dos 18 anos, e aí cessa a incapacidade. Ainda pelo estabelecimento civil ou comercial, pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então, isso que nós estamos vendo é o que se chama de emancipação, tá certo? Esta emancipação, que é a capacidade de exercício de direitos do menor, tá? Então, essa antecipação da capacidade de exercício do menor chama-se de emancipação. Essa emancipação, ela pode se dividir de 3 formas, tá? Ela pode ser expressa, ela pode ser judicial ou ela pode ser tácita. Quando é que ela é expressa? Quando os pais emancipam os menores. Quando é que ela pode ser judicial? Cessa a incapacidade do tutelado a pedido do tutor. E quando é que ela pode ser tácita? Casamento, emprego, colação de grau em nível superior, estabelecimento comercial ou emprego que lhe dê a possibilidade de economia própria, tá certo? É dessa forma que essa emancipação se classifica. Então, quando é que termina essa personalidade? Essa personalidade da pessoa natural termina com a morte, tá certo? Então, a personalidade da pessoa natural termina com a morte, ok? Agora, veja bem, e quando uma pessoa desaparece do seu domicílio sem deixar vestígios ou procurador a quem caiba administrar seus bens? E agora? Então, a lei determina que pode ser declarado a ausência dessa pessoa, tá certo? Com decretação de ausência ou sem decretação de ausência. Então, essa pessoa simplesmente desapareceu, tá certo? Sem deixar vestígios ou procurador. E aí tem 2 caminhos, atenção na prova, com decretação de ausência e sem decretação de ausência. O que você precisa entender agora é a diferença. Então vamos lá, a diferença é a seguinte, anote aqui por favor. Com decretação de ausência é o procedimento de passar a outro os bens de alguém que desapareceu. O registro de ausente declarado morto é feito no registro civil, com registro de ausência sem certidão de óbito. Então, a decretação de ausência é aquela pessoa que sai para comprar um cigarro e simplesmente não volta, desaparece, tá certo? Sem deixar vestígio, simplesmente sumiu. E aí o que faz? É feito, tá? Essa declaração ela é feita no cartório civil, sem a certidão de óbito, porque não tem corpo, tá certo? Então, sem certidão de óbito, tá legal? Agora, esta é com decretação de ausência, sem decretação de ausência, então olha só, acompanhe. O juiz que declara em procedimento justificação da morte,
Nessas hipóteses, o registro é feito no livro de óbito, equiparando-se à morte real. Essas pessoas não são ausentes, tá certo? Então, sem decretação de ausência, tá certo? Vamos entender agora, sem decretação de ausência. Então, essa sem decretação de ausência, por sua vez, ela vai se dividir em duas formas. Veja aqui. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, então aquela pessoa ela estava dentro do avião, tá certo? E o avião simplesmente caiu no oceano, né? Então, aquelas pessoas que estavam dentro daquele avião que caiu no oceano, alguma dúvida que elas morreram? Não, né? Não se tem dúvida. Então, elas com certeza morreram. Então, nesse caso aí, é quando for extremamente provável a morte das pessoas. Dessas pessoas, tá certo? O outro caso, veja bem, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, tá? Então, ele saiu para a guerra, ok? Foi feito prisioneiro, tem notícias que ele foi feito prisioneiro e não foi encontrado após 2 anos ter terminado a guerra, tá certo? Então, nesse caso, é sem decretação de ausência. Sem decretação de ausência, tá certo? Então, presume-se que ele esteja morto sem decretação de ausência, tá? Nesse caso, a declaração de morte presumida, tá? Somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Então, tem que se esgotar todo o procedimento de busca e averiguação. E aí, nesse caso, vai ser declarada, tá? A ausência vai ser declarado sem decretação de ausência. Sem decretação de ausência. Então aí vai ser feito o registro, tá certo? Como pessoas mortas. Apesar, no livro de óbitos, tá certo? Apesar de não ter, muitas vezes não tem o corpo, tá? Não tem o corpo, não aparece o corpo. Tá certo? Deu para entender, né? Então, vamos aqui de novo. Extinção da pessoa natural. Quando é que a pessoa natural termina? Com a morte. Agora, existe caso em que as pessoas desaparecem. Quando as pessoas desaparecem, nós temos 2 viés, tá certo? Com decretação de ausência, é aquele que saiu para comprar um cigarro e não voltou, tá certo? Desapareceu, não voltou. E sem decretação de ausência. Sem decretação de ausência é aquele caso em que a gente tinha certeza que aquelas pessoas estavam dentro daquele avião e aquele avião simplesmente caiu no oceano, tá certo? E não teve notícias de sobreviventes. E aí é sem decretação de ausência, tá certo? Então são esses 2 casos, ok? Seguinte caso, olha aqui, observe. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presume-se-ão simultaneamente mortos. Tá? Então, quando os 2 morrem simultaneamente, sem saber quem morreu primeiro que o outro, tá? Isso a gente chama de comoriência, ok? Então, por que isso é importante para o direito civil? Para saber a ordem de sucessão, a ordem dos herdeiros, tá? Então, é importante isso no direito civil para saber a ordem dos herdeiros, ok? A ordem de sucessão. Então, isso chama-se de comoriência. Isso chama-se de comoriência. Tá certo? Então, olha só. Dá uma olhada aqui. Os registros públicos, eles são o seguinte. O que tem que se registrar publicamente? O nascimento, o casamento e o óbito, tá certo? Tem que ser registrado. Emancipação por ortoga dos pais ou por sentença do juiz, a gente vindo agora, tem que ser registrado publicamente. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Tá? Então isso tudo tem que estar aonde? No registro público, tem que estar no cartório, tá certo? No registro público. Bem, uma coisa que tem que ser vista agora é o seguinte, o registro é diferente de averbação, tá? Então qual a diferença entre registro e averbação? O registro é tornar público todo e qualquer ato de direito real ou mobiliário. Então todo e qualquer ato de direito real ou mobiliário tem que ser registrado. E o que é averbação? Averbação é quando você vai alterar ou vai colocar em extinção um dos registros que já existem.
tá certo? Então, quando você altera ou coloca extinção um dos registros que já existe, a gente chama isso de averbação. Bem, ok? Tá certo? Então veja, o que pode ser averbado? Vamos lá. Das sentenças que declararem a nulidade ou anulação do casamento, divórcio, separação judicial e restabelecimento da sociedade conjugal, pode ser feita a averbação. Que mais que pode ser feita a averbação? Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Então, esses atos, eles podem ser averbados. Tá certo? Vamos falar agora do direito da personalidade. Olha só. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária, tá certo? Exemplo, direito à honra, à vida, ao nome, à imagem. Então, são direitos intransmissíveis e irrenunciáveis, tá certo? Então, eu não posso renunciar à vida, tá? Eu não posso renunciar à minha imagem. Então, direitos da personalidade, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis, tá certo? Pode exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direitos da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, tá certo? Então eu posso entrar com ação, tá? Exatamente reclamando esse direito da minha personalidade quando ele é violado, tá certo? Quando ele é violado. Em se tratando de morto, então, em se tratando da pessoa que já está morta, tá? Posso ainda fazer algum tipo de ação com relação a essa pessoa que está morta? Sim, tá? E quem é que pode, quem é que tem legitimidade? Então, olha só, a legitimação para requerer as medidas de proteção é concorrente, ou seja, qualquer um das pessoas citadas poderá requerer as tutelas. Quem é que são eles? Então, olha só, o cônjuge, marido ou esposa, qualquer parente em linha reta, ascendente, descendente, pais, avós, filhos e netos, qualquer parente colateral de até o 4º grau, irmão, tio, primo, sobrinho, irmão colateral de 2º grau, tio e sobrinhos colaterais de 3º grau, primos colaterais de 4º grau. Tá certo? Então, a legitimação para requerer as medidas de proteção ao morto é concorrente, pode ser de qualquer uma dessas pessoas, desses entes. Vamos continuar falando do direito da personalidade. Então, olha só. É defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física, será admitido para fins de transplante. É válido com objetivo científico disposição gratuita do próprio corpo depois da morte, por ser livremente revogado, pode ser livremente revogado. Ninguém pode ser constrangido, tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Toda pessoa tem direito ao nome, prenome e sobrenome. O nome da pessoa não pode ser empregado por outro que exponha ao desprezo público. Não se pode usar um nome alheio em propaganda comercial, se não for autorizado, tá certo? Então pode usar desde que seja autorizado, tá? O pseudônimo adotado para atividade lícita goza de proteção. A divulgação de escritos e transmissão de palavras ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, tá certo? Então olha só, nós vimos que a ausência é quando uma pessoa desaparece de seu domicílio sem deixar vestígio. Essa ausência pode ser com decretação de ausência ou sem decretação de ausência, tá certo? Nós já vimos isso, tá certo? Mas olha só, veja bem. A curadoria dos bens do ausente. Como é que fica a curadoria dos bens do ausente? Então, dê uma olhada aqui por gentileza. Se não houver deixado representante, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e vai nomear um curador. Se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer.
O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato, por mais de 2 anos, será o seu legítimo curador. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha de um curador. Tá certo? Então é dessa forma que vai ficar a curadoria dos bens do ausente. Bem, vamos ver agora como vai ficar a sucessão provisória e a sucessão definitiva do ausente. Vamos lá. Observe, por favor. Se deixou representante ou procurador, e se passando 3 anos, se abre provisoriamente a sucessão. Quem pode? O cônjuge, herdeiros legítimos ou testamentários, direito dependente de sua morte, credores de obrigações vencidas e não pagas. Só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e à partilha dos bens. Quem tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia, cabe sob a administração do curador ou de outro herdeiro. Uma vez provada a sua qualidade de herdeiro, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Os imóveis do ausente só se poderão alienar quando ordene o juiz para lhes evitar a ruína. O sucessor provisório do ausente fará seus, todos, ou frutos e rendimento dos bens que a ele couberem. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, a favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens do sucessor nela emitidos. Tá certo? Vamos ver agora a sucessão definitiva. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura de sucessão provisória, poderão os interessados requerer sucessão definitiva. Requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam a última notícia dele. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem. Se nos 10 anos a que se refere este artigo o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, incorporando o seu domínio da União, quando situado em território federal. Tá certo? Então, esta é a sucessão provisória e a sucessão definitiva do ausente. Como se dá a sucessão provisória e como se dá a sucessão definitiva do ausente. Tá certo? Vamos agora ver algumas questões de prova para que a gente possa ter uma ideia como é que isso já caiu em prova de concurso, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão, você dá uma pausa, tá bom? Responde e aí depois você dá sequência no vídeo para assistir o comentário, tá bem? Então vamos lá. Primeira questão. São incapazes. Letra A. De forma relativa aos portadores de deficiência mental. De forma relativa aos pródigos, o qual, entretanto, não precisa de assistência do curador para os atos de mera administração. C. De forma absoluta, os que estiverem em coma por não poderem exprimir sua vontade de forma transitória ou permanente, são especial e não pelo Código Civil. Tá certo? Então a resposta é letra B de bola, tá? Os pródigos. Então vamos lá, segunda questão. Cessará para os menores a incapacidade, exceto, letra A, pelo casamento, letra B, pela concessão dos pais, letra C, pela concessão de um dos pais na falta do outro, letra D, pelo exercício de emprego público efetivo,
Letra E, pela colação de grau em ensino médio. Tá certo? Então, dê uma pausa, dê uma analisada, ok? Letra. Olha só o que diz o artigo 5º, tá? A maioridade cessará aos 18 anos completos. Cessará para os menores a incapacidade, 2 pontos, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público. 2, pelo casamento. 3, pelo exercício do emprego público efetivo. 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha a economia própria. Então é letra E, tá certo? É a que está errada, ele quer que está errada, exceto, não é colação de grau ensino médio, é colação de grau ensino superior, tá certo? Vamos aqui mais uma questão, terceira questão, então analise por gentileza. Bernardo encontrava-se no trânsito durante as chuvas torrenciais ocorridas em Salvador. No momento em que transitava pela avenida litorânea, houve forte deslizamento de terra e que atingiu 4 carros, dentre os quais estava o seu. Todos os veículos foram arrastados para o mar e posteriormente localizados pelo Corpo de Bombeiros. O evento resultou na morte dos motoristas de 3 carros. O corpo de Bernardo, contudo, não foi encontrado, permanecendo desaparecido mesmo após o encerramento das buscas. Diante dessa situação, assinale a afirmativa correta. Letra A. Sem a localização do corpo de Bernardo, não há o fim da sua personalidade, que apenas se encerra com a prova da morte natural? Letra B. É possível declarar a morte presumida de Bernardo antes do fim das buscas? Letra C. A declaração de morte de Bernardo apenas poderá se realizar mediante decretação de ausência? Letra D de dado. Diante do caso apresentado, é possível reconhecer a morte natural de Bernardo. Letra E. Pode ser declarada a morte presumida de Bernardo sem decreto judicial de ausência ante a alta probabilidade do falecimento. Tá certo? Então você analisa com calma, dá uma pausa, analisa. Letra. Olha o que diz o artigo 7º do Código Civil. Diz o seguinte: pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Tá certo? Então, o caso de Bernardo, né? Tinha-se certeza que ele estava dentro do carro e o carro foi levado ao mar. Tá? Então, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, nesse caso, a resposta é a letra E. Pode ser declarada a morte presumida de Bernardo sem decretação judicial de ausência ante a alta probabilidade do falecimento. Tá certo? Letra E. Então, com isso, nós encerramos a primeira parte do nosso curso. Tá? Vamos agora ver o seguinte: pessoas jurídicas. Tá? Então, vamos agora à segunda parte do nosso curso, que são pessoas jurídicas. Tá certo? Então, se você está gostando do nosso curso e quer dar prosseguimento a este curso, você pode, neste momento, entrar no nosso site www.professorrodrigues.com.br, tá certo? E lá você vai ter acesso à continuidade desse nosso curso, tá certo? E você vai ter acesso também ao documento PDF, todo a lei, tá? Eu vou deixar disponível no site a lei, a letra da lei, tá certo? Como está no Código Civil, eu vou colocar lá esses artigos que correspondem ao que nós estamos estudando, tá certo? Então eu vou deixar o Código Civil, a letra da lei, e vou deixar também em PDF, lá nesse curso, exercício, tá? Então lá você terá acesso, veja bem, a 2 materiais em PDF. Você vai ter acesso à lei, tá?
como está a lei, eu vou deixar a letra da lei, eu vou deixar a lei lá em PDF para você e vou deixar o exercício, tá certo? Então, pode ir neste momento ao nosso site www.professorrodrigues.com.br. Estou esperando por você.